Fala galera da torcida do Fogão, mais um vídeo aqui no canal do Manel e hoje eu quero conversar sobre um assunto que tá passando pela cabeça de todo torcedor botafoguense nesse momento. Cara, o Anderson vai ou não vai renovar? Tá todo mundo discutindo isso. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso. Ele deu uma entrevista no Bola da Vez preocupante, falando que tá faltando um alinhamento de ideias, de planejamento com o CEO. O CEO tá vendo o lado do clube da forma correta, o Anderson tá vendo o lado dele e da parte técnica também da forma correta, porque é o do Anderson que fica na reta quando os resultados começam a não chegar, são dos jogadores que ficam na reta e a gente sabe que não dá pra levar 6, 7 meses do ano só no papo, tem que ter resultado dentro de campo, não é isso? E aí eu quero trazer pra vocês uma conta que eu mostro pra vocês como que dá pra fazer um time bem competitivo de Série A com pouquíssimo dinheiro. Então vambora comigo que vocês vão ver que a conta vai dar certo. Ó, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like e no final desse vídeo deixa o seu comentário pra você me dizer se essa conta faz ou não faz sentido. Para início de conversa, o Vasco fez um centro de treinamento que, cara, todo torcedor do Botafogo gostaria de ter, né? A gente é muito mordido porque a gente começou antes a fazer o nosso, os caras começaram depois e depois os caras ainda terminaram antes da gente. Quer dizer, porra, sacanagem, né? Mas enfim, são coisas da vida, acontece, eles que lutem. Mas qual é o grande ponto do centro de treinamento do Vasco? O Vasco não consegue usar a sua base como estrutura para o time principal. Repara só, sem treinamento não é uma coisa que vai dar resultado da noite pro dia. Isso é muito importante ficar claro para a torcida do Botafogo. A gente fala muito do espaço Lonier, a gente fala demais que a gente precisa de treinamento, mas eu acho que tem uma galera ainda que pensa, eu vejo isso muito nos grupos, eu acompanho os debates, participo deles, e tem uma galera que acha que a gente vai ter da noite pro dia resultados fantásticos na base. Não é assim que acontece. O Vasco, apesar de ter um bom sem treinamento, né, não tem provavelmente um trabalho de base muito bom. Não tem um trabalho de base muito bom. O resultado disso é que ano passado eles jogaram Série B, aliás, esse ano. O resultado disso é que eles jogaram a Série B com Marquinhos Gabriel, Zeca e tantos outros jogadores, né? Cano perdendo pênalti, enfim, tantos jogadores que eles tiveram que ir ao mercado ao longo dos anos para poder contratar ou mesmo nessa temporada. Eles não conseguiram usar a sua base para poder estruturar o time principal. E isso é um modelo de negócio que o Botafogo tem que ficar muito de olho na experiência do Vasco, porque o Botafogo ele cai nesse erro também. Como a gente não tem o centro de treinamento, o que a gente faz? A gente vai no Mirassol, pega o Oyama, pega o Diego Gonçalves, a gente vai lá e pega o Ronald, o Varley, tantos outros jogadores, né? O Carlinhos, agora a gente pegou aí também o Marco Antônio. Aí o que a gente faz? A gente valoriza esses caras, porque eles jogam a temporada aqui, chega lá no final do ano, a gente não tem dinheiro para contratar ninguém. Os salários dos caras explodiram, tudo custando 200, 300, 400 mil, como é o caso do Navarro agora. A gente não consegue renovar com ninguém, a gente não tem grana para comprar ninguém e o nosso time todo é desfeito. Então isso é uma questão de modelo de negócio. Qual é o Botafogo que nós queremos? A gente quer ser um clube que compra jogador pronto, como o Flamengo faz, que foi lá na Inter e pagou pelo Gabigol? A gente não consegue ser esse clube, pelo menos não nesse momento. Então, só nos resta outra opção, que é ser um clube formador. E existem clubes que já investiram na sua formação, que já investiram na sua capacidade de formar jogadores, como é o caso do Vasco, que não conseguem ser. Isso é um sinal de alerta muito grande. Eu acho que o Freeland, o CEO, o Durcésio, todo mundo, desde já, precisam estudar o caso do Vasco da Gama para a gente poder entender o que eles estão fazendo de errado lá, para que a gente não faça de errado aqui. Eu não tenho a menor dúvida de como os irmãos Moreira Salles estão de frente na questão do CT. Tem lá a consultoria da Ernest Young, tem um plano para ser executado, bem diferente do que acontece no Vasco. Mas se a gente já tivesse isso, hoje a gente não estava passando o perrengue que a gente está passando com o Anderson Moreira. O Anderson não está errado quando ele diz, olha só, se vocês não me derem um time forte desde o estadual, eu vou perder, vou ser cobrado e talvez eu nem comece o brasileiro da Série A. A gente entendeu, a gente sabe como funciona a torcida do Botafogo. 2 derrotinhas ali no estadual, vai estar todo mundo caindo de pau em cima do Anderson. Vai estar todo mundo botando hashtag fora Freeland. E os caras, eles precisam entender isso. Então vamos lá. Fortaleza, tá? Fortaleza foi para Libertadores esse ano. Modelo de gestão para o Brasil inteiro. Folha salarial do Fortaleza, salvo engano, é de 3,5 milhões de reais. Um elenco, em média, tem 30 jogadores. Isso é um elenco extenso, tá? Existem elencos até com 20 e tantos jogadores, mas vamos lá, um elenco com 30 jogadores. Se você pegar 3 milhões e 500 e dividir por 30, você vai chegar no número de 116 mil reais mensais por jogador em média. Claro que vai ter jogador que vai receber um pouquinho menos, né? Aquele menino da base que tá ali naqueles 30 que não recebe, pô, nem 100 mil.
mil, quanto mais os 116, às vezes recebe só uns 20, 30 mil. Aí você tem o cara que é um pouco mais parrudo, que você trouxe, que aí não tá recebendo 116, tá recebendo 150, quem sabe 200, entendeu? Então você pega, a nossa folha vai ser até maior. A nossa folha vai ser uma folha ali de 5 milhões, segundo o nosso CEO, lá para junho, mas até lá dá para ficar ali na casa dos 3,5, né? Ou pelo menos deveria dar, beleza? E você tem que trazer jogadores fixando o preço da compra, entendeu? Você tem um jogador mais ou menos aqui e um pouquinho melhor do que o mais ou menos. Esse um pouquinho melhor do que o mais ou menos, o empresário não fixa o passo da compra. Então você não traz o mais ou menos. Porque lá na frente, quando esse cara se valorizar, e você conseguir enxergar que o mercado paga por ele 5, 8, 10 milhões de reais, você tem um passe fixado para comprar de 500 mil, de 1 milhão, aí você compra, porque você sabe que ele tem valor de mercado. E é tudo que o Botafogo não fez. Então o Botafogo agora tá se ferrando porque o Botafogo não fixa os passos da compra. E isso daí dá para fazer. O Botafogo fez isso também lá com o Luiz Henrique. O Botafogo fez isso com vários jogadores aí no passado. Então, é uma prática que o mercado adota e a gente tem que usar. Se a gente não começar a prestar atenção nesses detalhes, se a gente não definir que tipo de clube nós queremos ser, que tipo de estratégia a gente vai adotar no mercado, a gente todo ano vai estar assim. Vai chegar no início da temporada, contrata 10, 15 caras aí, meu irmão, de baseada. Uma parte vai dar certo, outra vai dar errado. A parte que der certo, lá no final da temporada vai estar toda valorizada, a gente não vai ter orçamento para bancar os salários, a gente não vai ter orçamento para contratar os caras, a gente vai perder todo mundo e eternamente a gente vai estar refazendo o elenco a partir do zero. E aí, se classifica por uma Sul-Americana, não consegue manter o elenco, então tu não sabe o time que vai jogar na Sul-Americana. Se classifica por uma Libertadores, vai refazer o elenco, porque a gente não sabe se consegue manter a base. É lógico que quando se classifica por uma grande competição, tem o interesse do empresário, do jogador de permanecer, entra um pouco mais de recurso, mas mesmo assim perde muito jogador. Vocês não lembram como é que foi a última Libertadores do Jair Everest? Que, pô, meu irmão, a gente perdeu o orçamento. Aquela outra Libertadores que a gente foi com o Eduardo Húngaro, Oswaldo de Oliveira saindo do Botafogo porque, porra, classificou com o Sidorf e reduziu o orçamento. E por aí vai. Não tem jeito, a base é o caminho, mas não existe uma base forte sem um trabalho acompanhando isso daí junto. Base não é só construir CT, botar tijolo na parede. Tijolo não revela jogador. O que revela jogador é um trabalho de inteligência, de scouting, de contratar jogadores já na base, como foi o Navarro. Para quem não sabe, o Navarro foi contratado para jogar na base do Botafogo e hoje estourou. Ou seja, a gente teve a inteligência de mercado para identificar o Navarro, a gente teve a competência de mercado de contratar o Navarro, mas nós não tivemos a competência de fazer um contrato longo com uma joia da base que nós contratamos porque nós acreditávamos no potencial dele. Porque se nós tivéssemos feito um contrato longo com o Navarro, hoje a gente estaria vendendo o Navarro por uma grande quantia e não passando perrengue de perder o jogador, ficar nesse vai não vai. E então eu quero colocar essa conta na cabeça do torcedor. Tudo bem, não dá para ter uma folha alta, beleza, não dá para ter uma folha alta, mas o Fortaleza, com 3 milhões e meio de reais, se classificou para uma Libertadores, pagando em média aí esses 116 mil reais. Lógico que um recebe mais, outro menos, mas a média é essa. Se o Fortaleza fez, dá pro Botafogo fazer. Quando o clube tá organizado, a gente já mostrou do que a gente é capaz de fazer. Todas as últimas boas temporadas do Botafogo foi quando a gente teve uma maior organização fora de campo. Tem SA pra vir, tem um monte de coisa, mas enquanto essas coisas não acontecem, a gente tem que ser organizados e certeiros no mercado. Então, assim, vamos cobrar do Freeland, porque tem dinheiro pra gente poder montar sim um time competitivo. E a prova disso é o Fortaleza, que com pouquíssimo dinheiro a mais conseguiu um resultado muito mais espetacular do que o Botafogo vem conseguindo nos últimos anos inteiros. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo e a gente se vê no próximo. Um abraço!